enviado para outros irmãos, outras pessoas que estão acompanhando. Às vezes eu não passo para vocês, não é tudo, né? O que acontece, o que as pessoas dizem, o que perguntam, mas nós estamos trabalhando, vamos dizer assim, em vários setores nesta batalha, né? Em várias frentes, e tentando ajudar o máximo que podemos as pessoas que nos procuram e que precisam deste aprendizado. Nós não mediremos esforço para deixar toda a palavra de Deus ou todo o conhecimento da doutrina de Cristo à disposição dos nossos irmãos. Agradeço a vocês pela ajuda que vocês têm dado, a forma que vocês têm trabalhado até hoje para nos dar condições de fazer isto. Então, com isso em mente, sabendo que não é só para nós, estamos partindo o pão da vida para muitas outras pessoas, vamos ler as Escrituras em João capítulo 1 e o versículo 4, onde está escrito assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos ler isso junto, você que tem a sua Bíblia aí. Versículo 4, não é? Diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos orar. Senhor, quando falamos em trevas, pensamos em escuridão, pensamos em algo que não conseguimos, onde não conseguimos encontrar o caminho, onde não encontramos a saída. Mas sabemos também que quando a tua palavra fala de trevas, está falando sobre a falta de entendimento, falta de compreensão. Então estas trevas está tratando-se de pessoas que andam na escuridão sem a luz da palavra da vida. Por isso que não a compreenderam. Isso não estava tratando da terra, das árvores, dos animais, sim, mas de pessoas. E estas pessoas foram chamadas de trevas, porque eles caminhavam em trevas. Mas tu disseste em tua palavra, através de Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então são luz, estão na luz aqueles que andam de acordo com a tua palavra, aqueles que foram libertados pela verdade. Nós te agradecemos por isto, Senhor, pelo privilégio que tu nos deste, de sermos participantes desta luz, de sermos portadores da luz divina. Uma vez que o Filho de Deus se manifestou e ele disse: eu sou a luz do mundo, mas quando ele passou o conhecimento de Deus para seus discípulos, ele disse: vós agora sois a luz do mundo. Sim, Pai, obrigado por isso. E que possamos também levar a mesma palavra adiante e assim fazer discípulos das nações, ou de pessoas através das nações, pessoas que estejam dispostas a deixar de lado os pensamentos antigos e andar na luz da tua palavra. No nome de Jesus Cristo, oramos e te pedimos esta bênção. Amém e amém. Podeis sentar? Se você continuasse lendo as Escrituras aqui até onde nós lemos aqui, que estava falando sobre a luz e como ela se manifestou, que era a luz dos homens, mas as trevas não compreendeu. Logo em seguida diz: houve um homem de Deus cujo nome era João. Então, dali por diante, você percebe como foi que a luz veio. Era o entendimento, era um conhecimento. E as trevas, depois que elas tomaram conta da terra, através de apostasias, interpretações e tudo, foi profetizado que no tempo do entardecer seria um tempo como que nublado, um tempo enganoso, onde as pessoas pensariam que estavam bem, que estavam na luz, quando na verdade estavam caminhando diretamente para as trevas. Um tempo onde as pessoas ficariam confusas sem saber o que é certo e o que é errado. Então ficariam um pé lá, outro cá, cocheando entre dois pensamentos. Aí foi dito que no tempo da tarde haveria luz. E quando esta luz do tempo do entardecer chegou, raiou, brilhou, iluminou, porque isto começou desde lá, como relâmpago do Oriente até o Ocidente, aquele que se manifestou através de seu Filho como Deus é luz e transmitiu esta luz através de seu Filho.
E depois seu filho passou esta luz adiante através dos discípulos e daqueles que prosseguiram a levar esse conhecimento para as pessoas. Isto vem de tempos em tempos, de eras em eras, até que chega nos nossos dias, brilhando já para o povo não oriental, mas para o povo ocidental. A mesma luz, a mesma palavra, o mesmo evangelho, o mesmo conhecimento. E quando isto raia nos céus do entardecer, as pessoas preferem continuar andando em dúvidas, em trevas, procurando substitutos e não querem serem despertados para esta luz. E o que eu quero dizer para vocês neste culto e chamar toda a vossa atenção para isso, é que se você tem encontrado esta luz, se você conheceu esta luz, você não deve ficar preocupado porque as outras pessoas não estão vendo o que você vê. Elas não poderão ver o que você vê, a menos que elas também sejam iluminadas. E esta iluminação para elas não virá por causa da sua preocupação, não virá por causa da orientação que você procura dar, não virá através de suas orações pelas pessoas, não. Esta luz só virá para estas pessoas se elas foram predestinadas por Deus para serem também portadoras dessa luz. Caso contrário, tudo que você tentar será em vão. Não temos que estar preocupados por ficarmos praticamente sozinhos. Enquanto o mundo inteiro estará caminhando em outra direção. Enquanto todos os outros irmãos e irmãs, milhares e centenas deles, não estão nem preocupados em conhecer a verdade dessa mensagem. Isto deve sair da tua preocupação, senão você não prossegue, senão você não caminha. E não é tempo de você ficar esperando quem quer que seja, é tempo de você marchar adiante. Amém. Quem quiser ficar para trás, vai ficar para trás, com todas as suas bondades, santidade, tudo, capacidades que acham que tem, autossuficiência, tudo, eles vão ficar para trás. E por que ficam para trás? Porque são trevas. E quando eu digo porque são trevas, porque são pessoas que não têm encontrado, não têm recebido a luz do dia, o conhecimento, a revelação que Deus mandou para este tempo. Você diz, então, não é comigo que está falando, não é com fulano que está falando, porque fulano ou ciclano, ou eu, ou seja quem for, tem a luz, porque nós cremos na mensagem. Que mensagem você crê? Que tipo de mensagem você crê? Então, se você souber, e se a tua fé está sendo provada, e se a tua revelação está sendo provada por Deus, é para te mostrar o que é a prova dos 9, se o que você crê é a verdade ou não, é a mensagem ou não. Porque se não for, então você não tem luz, você não anda em luz. E a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, ficará sozinha caminhando nesta luz, enquanto todas as outras irão para todos os outros lados. E eu quero ler para vocês algo aqui, no sermão A Obra-Prima, pregado pelo William Marion Branham, no dia 5 de julho de 1964. Parágrafo 164 do sermão A Obra-Prima. Preste bem atenção. Tanto no original inglês, como na tradução que foi feita pela palavra original, continua o mesmo, parágrafo 164. Examinei as duas coisas para facilitar a pesquisa dos irmãos que forem pesquisar futuramente. O profeta disse assim: sozinha, como o noivo. A igreja fica nesse estado. Sozinha, como o noivo. Rejeitada pelos homens, desprezada e rejeitada pelas igrejas. A noiva se colocará desta forma. De que forma? Só, como o noivo ficou só. Desprezada e rejeitada pelas igrejas. Pois bem, nós estamos aprendendo aqui um pouquinho sobre o quê? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam esta luz, não receberam a compreensão desta luz. Ok, pois bem. Então nós vamos entender agora um pouquinho o que é esta luz e como ela se manifesta. E você vai observar pelas escrituras que disso se trata a vida original sendo expressada. A vida original sendo expressada. Este é nosso tema então para este culto. Vamos continuar aqui com o irmão Branham. A noiva se coloca desta forma. O que é isto? É a sua obra-prima. Vê? É a palavra que ele pode operar através dela e manifestar. Aqui temos a noiva parada sozinha, como ficou o noivo.
Quando o noivo estava sozinho, ele estava ali com uma palavra manifestada, ou para manifestar a Deus que é a palavra. Me acompanhe aqui. Então, se a noiva também, ela se para sozinha como noivo, o lembrando está dizendo, é a palavra que ele pode operar através dela e manifestar. A noiva também fica sozinha e através dela Deus manifesta a si mesmo, a palavra. Amém. Continuemos. Então o talo, a borla, a casca nunca se torna semente. Não. Repetindo. Talo, borla, casca nunca chegará a ser semente. Estamos tratando de quê aqui? Denominação apenas? Estamos tratando de quê aqui? Estamos tratando de quem esteve muito próximo da semente, muito próximo da verdade. A borla, de onde você saiu, a plantinha, a casca, tudo, a palha, tudo foi para proteger por um período de tempo. Você precisou disso, a semente precisa dessas coisas. Aquilo cobre a semente por um período de tempo. Aquilo é o portador, inclusive, é o que porta a semente. Quando chega lá na frente, a semente sai dali. Todo o restante, borla, casca, seja o que for, aquilo vai ser queimado. Aquilo vai ser queimado. Então, se são algo tão próximo da verdade, você tem que saber que chega a ter uma boa parte dessa verdade. Você olha e diz, é um grão de arroz. Mas ali tem palha ainda. Depois vai ser tirada a palha daquilo. O que é isso? Feijão, mas ainda é o pezinho do feijão. Depois coloca a lavagenzinha, é o feijão. Não é ainda. A semente está ali dentro. E no tempo próprio, quando chegar num determinado estágio de amadurecimento, a casca vai ter que cair fora, vai ter que se abrir para que a semente saia dali de dentro. Então é algo muito próximo. E por ser muito próximo, as pessoas confundem e acham que o que é próximo é o real. Vê? Jesus disse dessa proximidade, ele falou que seriam tão parecidos que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos, os próprios eleitos. Então tem que ser algo que está muito idêntico à verdade do dia, à palavra do dia, à mensagem do dia. Deixe-me continuar aqui. Então o talo, a borla, a casca nunca se torna semente. Não! Mas está o tempo todo se tornando mais como a semente. Agora, no tempo da colheita, a semente está de volta à sua vida original. No tempo da colheita. Durante todo o processo que vai se aproximando do tempo do fim, se aproximando do momento, do clímax final, tudo aquilo, talo, borla e casca, vai se aproximando, vai tentando desaparecer com a semente. Mas no último estágio, que é o tempo da colheita, a semente pula fora do jeito do grão original que foi plantado. Vê? É desta forma. A semente está de volta à sua vida original, de volta à Bíblia. Então nós não estamos falando de grão de feijão, de arroz, ou seja o que for. A semente original, quando ela se expressa no final, ela está idêntica e está de volta. De volta o quê? Ao que era antes. O que era antes, o modelo bíblico. Então esta noiva palavra semente estará crendo da mesma forma que a Bíblia ensina, que a Bíblia disse. Vê? Então nós temos que ver como foi que a Bíblia disse, o que a Bíblia falou a respeito de todas estas coisas. O que a Bíblia falou de fé, o que a Bíblia falou sobre Deus, o que a Bíblia fala sobre o ensinamento, sobre a verdade, tudo. Quando você vê qualquer ensinamento contrário àquilo que está dizendo nas Escrituras, então é casca que está tentando ser semente, mas não é semente. Porque a semente volta a ser o grão original da forma bíblica. Por isso, o ministério de ensinamento é importante no teu aperfeiçoamento como filho e como filho de Deus, porque ele te leva de volta à mesma doutrina bíblica e apostólica. Amém. Houve tentativa durante todo o tempo de se tornar o original. Houve muitas tentativas, mas somente a verdadeira semente pode voltar ao original. Somente a verdadeira semente terá seus corações convertidos à fé apostólica. A casca não terá esse convertimento. Por isso não consegue mudar seu próprio pensamento, vê? Pois bem, vamos continuar com o irmão Bruno aqui. Malaquias 4 disse que isto seria trazido desta maneira. Oh, que coisa! Todos devem, para estar desta maneira, isto deve ter toda a palavra. Não é isto certo? Agora, o que ele disse em Apocalipse 10, o que aconteceria, para que foi a viagem para Tucson? Para abrir a igreja
nos dias da mensagem do sétimo anjo, mensagem do sétimo anjo, toda a palavra de Deus seria manifestada. O selo que todo talo havia deixado, e a razão e tudo sobre isto, seria manifestado nesse tempo. Não é isto que a palavra diz? Então nós vemos isto. Era algo acontecendo, algo realizado, já em seus dias. Vê? Estamos vendo isto acontecer. Ele diz, então nós temos visto isto. Então onde estamos nós? Há somente uma coisa. A colheita está aqui. Então, meus irmãos, se a colheita está aqui, então alguém está sendo colhido. Quem é semente está sendo colhido. Vê? Se a colheita está acontecendo, como William Branham disse, por isso ele pregou o sermão O Tempo da Colheita, então alguém está sendo colhido. A colheita é um processo. É um processo. Você pode até dizer, quanto tempo dura a colheita? Não me pergunte. Eu não sei. Depende de que tipo de semente você está colhendo, não é? Depende o tamanho da lavoura, depende dos trabalhadores. Quantos trabalhadores tem? Jesus já disse que era grande a seara, os trabalhadores poucos. E os trabalhadores da hora undécima são chamados às pressas. São chamados às pressas para realizar um trabalho. Um trabalho extra. Um trabalho extra. Eles nem sequer fazem muita coisa. Apenas eles estão ali para colher os últimos grãos. Dá o empurrãozinho ali. Vê? Vamos continuar. A colheita está aqui. Ela está bem madura. Ela está pronta para a vinda. Observem. Não, nunca será isto. No tempo da colheita, a semente está de volta em sua condição original. No tempo da colheita, a semente está de volta à sua condição original. E deve ter toda a palavra em ordem para ser a semente. Senão não é a semente. Toda a palavra tem que estar em ordem em sua vida para poder você ser manifesto como semente. E não pode ter a metade da semente. Isto não cresceria. Isto tem que ser a semente inteira. Isto não tem que manifestar dizendo, eu creio no batismo com o Espírito Santo, aleluia, eu creio no falar em língua, glória a Deus. Isto é simplesmente parte da semente. Mas agora, isto já está adicionado nisto, aleluia. Se você é semente, todo o resto que pertence à semente está adicionado. Mas quando tem apenas parte da semente, a vida não está ali para fazê-la germinar. Mas quando se tem toda a semente, todos os atributos de uma semente já está incluído ali. E o principal, que deve estar no núcleo da semente, o William Branham diz aqui, olha. Mas agora, isto já está adicionado nisto. Aleluia, vem a vida. Não os dons. A vida dos dons. Vê? Vê o que eu quero dizer? Estamos no fim do tempo, irmãos. Talo, borla e a casca estão mortos e secos agora. Ele diz agora. Será por isso que não conseguem ver a palavra? Será por isso que não conseguem encontrar a revelação da palavra? Há somente uma coisa que tem que acontecer com aquilo. É ser ajuntado no Concílio Mundial de Igrejas para ser queimado. Bem, isso são as palavras de um profeta. E todas as vezes que você leu isso aqui, para aqueles que estudaram isso na mensagem, sempre se pensou para a denominação. Como se quem viesse para a mensagem estava livre disso. Mas agora, o ensinamento da doutrina da mensagem te diz que daqueles que vieram para a mensagem é que será tirado a noiva. Vê? Ainda veio muita casca, muita palha, muita borla. Porque a semente não estava pronta para sair ainda. Eu gostaria de tomar esses pensamentos do irmão Branham aqui e ligar isto com várias escrituras para termos uma melhor compreensão destas coisas. Diante de tudo isto que ele falou sobre a noiva, ele diz que ela ficaria sozinha como noivo, rejeitada pelos homens,
desprezada e rejeitada pelas igrejas. A noiva se coloca desta forma, disse o profeta. O que é isto? É a sua obra-prima. Bem? É a palavra que ele pode operar através dela e manifestar. Então, quando Deus opera através da noiva, da igreja, e manifesta a palavra, ela então é rejeitada. Porque quando ele trabalhou através de seu filho e manifestou através dele a sua essência, a essência da palavra, ele foi rejeitado. Então, não me diga, não venha me dizer que você é parte da noiva. Eu sou parte da noiva, eu pertenço à noiva, e glória a Deus, sou parte da noiva, sou do mesmo material da noiva, e não consegue ficar sozinho, sozinha, como Jesus ficou. Eu percebo que a preocupação das pessoas, a preocupação dos irmãos, é se os outros vão crer ou não. A preocupação de muitos é se os pastores vão crer ou não. As perguntas, como posso dizer, de todas as perguntas que fazem, a maior parte das perguntas, era esta a minha expressão que eu queria, a maior parte das perguntas que fazem, uma boa quantidade delas, é a respeito de qual pastor prega assim, qual grupo já crê assim, pastor fulano viu isto, o grupo de tal lugar viu isto, tem muita gente que já crê, tem muitas pessoas que abraçaram esta fé, quantos já creem na doutrina da mensagem, tem muitas igrejas que estão pregando isto. Esta é a preocupação geral das pessoas. Porque eles foram ensinados assim. Hoje um pastor conversando comigo, ele disse, como está sendo aí, o trabalho de vocês está crescendo, a obra está crescendo. Eu disse, sim, estamos todos bem. E a cada dia crescemos mais na fé. Amém. Porque ele estava me perguntando em números. E eu ignorei sua pergunta a respeito de números. Não é? Eu não posso estar preocupado se estamos crescendo em números ou diminuindo em números. Se o grupo de Jesus diminuiu, por que eu vou ficar preocupado se o meu cresce ou não? Vê? Afinal de contas, não é meu grupo. É o dele. E o dele sempre diminui. A verdade é essa. Vê? Sempre se torna um grupo menor. Pois bem. Então não me venha com essa preocupação se será somente você ou não. Porque eu tenho irmãos que estão sozinhos. Irmãs que estão sozinhas, sem o ministro, sem ninguém, que possa crer em toda a mensagem para lhes falar. Temos vários pregadores. Mas por que essas pessoas estão sozinhas? Porque elas viram que tem uma luz que está brilhando nesse tempo. E elas não querem viver do reflexo de uma luz passada. Porque isto é um roubo. É um roubo. Viver de um reflexo inferior ou anterior. De uma mensagem que se foi. Sendo que a luz da mensagem tem que prosseguir através daqueles que foram instruídos, que foram bem ensinados, que tiveram uma boa instrução. Então são pessoas que ao perceberem isto preferiram ficarem sozinhos. Vê? E o que vamos fazer com essas pessoas? O que vamos dizer para essas pessoas? Temos irmãos há 2 anos sem participar de um culto de comunhão, há 1 ano sem participar de um culto de comunhão, e estão felizes, estão bem, estão pagando este preço. Por que será isso? Não me venha com ideia, eu sou da noiva, eu pertenço à noiva, mas eu tenho que estar rodeado de pessoas. Aí você encontra jovens cristãos, olha o nome, cristãos. Mas por quê? Estão rodeados de outros jovens. Podem cantar, podem se alegrar, podem fazer seus encontros, tocar seus instrumentos junto, e aquela coisa toda, e ter as passeatas, sair depois da escola dominical para as praças, e ter aquele bom tempo, que festa. Isso é muito bom. Eu quero ver você quando ficar só. Eu quero ver se você fica só, sozinho e sozinho. Do jeito que Jesus ficou. Pois bem, muitos só querem permanecer se tiver números ao seu redor, para poder se sentir bem. Vê? Se sentirão muito bem. Bem, se esta é a tua preocupação, então você está seguindo uma mensagem errada. Se a nossa preocupação for com números e quantos ou quem, você estará seguindo uma mensagem errada. Porque Jesus Cristo, ele teve que ficar só. E William Branham disse que a noiva também ficará só. Quando eu digo a noiva ficará só, então você pensa em todas as igrejas da mensagem
sendo desprezada pelas denominações? Eu estou falando da noiva, que é um aqui, outro ali, outro lá. Não me venha falar em grandes grupos, porque não será grandes grupos que subirão para o céu. Verdade. Será a noiva de Cristo, e é um número pequeno. Verdade. Amém. Jesus teve que ficar só e sozinho. E ele não estava parado, baseado em seu próprio intelecto, em sua própria doutrina. Aqui eu quero bater agora do outro lado. Se não tem pessoas que ouvem, então porque eu estou sozinho, eu estou certo. Entendeu? Está por fora do pensamento humano. Não é porque você vai ficar sozinho ou sozinha, que você está certo. Tem pessoas que se isolam e estão completamente errados. Vê? Então eu tenho que bater nos dois lados aqui, para que alguém não tenha uma ideia errada e dizer que foi eu que ensinei assim. Observe. Jesus ficou só. No entanto, ele não estava baseando o seu pensamento, ou baseado o seu ficar só, com o seu intelecto, com a sua própria doutrina. Mas ele ficou sozinho, ficou parado com a doutrina que Deus lhe deu. Essa é a diferença. Você tem que ficar só, acobertado com a doutrina que Deus te deu. Quando olhamos algumas declarações do Senhor Jesus que ele fez acerca de sua própria posição, da posição que ele tomou com a palavra de Deus, e o porquê ele tomou esta posição, leia nas Escrituras como está. Nós lemos em João capítulo 1, não foi? Veja em João capítulo 7. Enquanto eu tomo água. João capítulo 7, versículo 16. Vejamos como está aqui nas Escrituras. São João capítulo 7, versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Agora eu creio que Jesus estava dizendo a verdade. Amém? Amém? Vocês creem assim? Amém. Primeiro ele disse: é minha. Por que era dele? Porque Deus tinha dado a ele. E Deus deu a ele para que ele transmitisse da forma que Deus o entregou. Vê? Quando você ganha uma coisa, você diz: eu uso como eu quero. Não é assim? Eu uso se eu quiser, eu uso como eu quero. Aí alguém te dá uma roupa, mas quer ver você vestido com aquela roupa. Cuidado quando você der um presente. Às vezes não é um presente. Você quer se espelhar, se expressar, se amostrar através daquilo que foi dado. E dei o sapato para fulano, dei uma roupa para ciclano, mas ele nunca usou. Aí você vai ter que fazer uma visita àquela pessoa vestida naquela roupa. Se você deu, ela vai usar do jeito que quiser. E se ela não gostou? E se apenas disse que gostou só para te agradar? Hã? Tem tudo isso e você tem que compreender essas coisas. Vê? Mas quando Deus nos dá a sua palavra, então é sua. Ele te deu. Baseado também no que nós lemos em Deuteronômio 29, as coisas ocultas são do Senhor nosso Deus, a que Ele revela é nossa e dos nossos filhos. Mas para que Deus nos dá isso e diz: agora é teu? Para que através daquilo que Ele te dá, você possa obedecer os seus mandamentos. Não é assim que está nas Escrituras? Amém. Para que obedeçamos os seus mandamentos. Então, uma vez que Deus deu a sua doutrina para Jesus, Jesus então ficou parado com aquela doutrina e ficou só por aquela doutrina. Mas ele foi claro, dizer: ele me deu. Vê? No entanto, não é minha, porque não fui eu que criei. Eu não inventei nada, não criei nada disso, nenhuma dessas leis fui eu. É dele. Mas ele me deu para eu trabalhar com isto. Então ele disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então tem muita gente que tem agora a sua própria doutrina e não diz de onde vem esta doutrina. Vê? E muitos têm a sua própria interpretação e diz que é uma doutrina e querem mostrar que está certo com a Bíblia, sendo que é uma interpretação da Bíblia, uma interpretação da mensagem. Mas se ele estiver aqui na terra para repetir a doutrina de Cristo, ele vai ter que dizer que não é o de Jesus Cristo, mas que foi o Pai de Jesus que deu para ele. Caso contrário, estará chamando Jesus de mentiroso ou dizendo algo que Jesus não disse. O que é doutrina para vocês? Como é? Forma de crer. Pois bem. Você crê se te foi ensinado como crer, não é? Verdade. Doutrina, então, é ensinamento. Ensinamento. É doutrina.
E isso faz com que você creia de uma determinada forma. E, portanto, Jesus está dizendo estas coisas. Ele está dizendo assim: as coisas que eu vos ensinei. Agora eu estou transmitindo as palavras de Jesus de um outro ângulo, para você compreender agora. Observe. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus está dizendo assim: o que eu vos ensinei, o que eu estou vos ensinando, é a doutrina de Deus. É o ensinamento de Deus. É o ensinamento de Deus e não meu. Então, se vocês creem ou não, se vocês creem, estarão crendo no que Deus está ensinando através de mim. São essas palavras de Jesus. E é por isso, meus irmãos, é por estas coisas, que quando você ver um homem que não pode render sua própria mente e seus pensamentos a Deus, se render, ele mostra que a vida que estava em Cristo não está nele. A vida que estava em Cristo não pode estar nenhum homem que não pode render seus pensamentos. Porque a vida que estava em Jesus fez com que ele rendesse sua própria vontade, seus próprios direitos. O que eu encontro são pessoas que mesmo quando descobrem que estavam crendo errado, pensando errado, sabe que não pode se levantar contra a verdade, nada podemos contra a verdade senão pela verdade. O que é que eles fazem? Eles procuram então fazer uma adaptação. Não mudam nada. Continuam do mesmo jeito. Só dizer, quer dizer que é assim, tudo bem, eu creio, glória a Deus e tal. E segue adiante e não muda nada. E por ele não mudar, não há nem sequer um despertamento na mente das pessoas para a verdade das Escrituras. Eles não compreenderam o que é a luz. Eles não sabem a diferença entre a luz e as trevas. A luz brilha no meio da escuridão e a escuridão diz assim: eu não sei o que é isso. Não sei o que é isso. E é por isso que tem determinadas perguntas assim: por que estão levantando essa bandeira, como se... O que é que vocês têm visto na escritura diferente? Aí a gente mostra a diferença entre o pai e o filho, que Jesus não propõe. Mas é só isso? Mas sempre teve na Bíblia. Eu não culpo as pessoas. Mas eu vou culpar quem? O diabo? Eu sei que ele é doido, é nojento, eu não sei nem como falar. Mas é ele que faz isso através dessas pessoas. É a inspiração que ele tem dado. Elas não se despertam, né, para caminhar na luz. E só caminharão na luz se mudarem todo o seu pensamento, renderem suas mentes a Deus. Elas terão que admitir que estão erradas, que estiveram erradas. Como nós tivemos que fazer isso e começar do zero. Começar do zero. Pois bem, o homem não pode nascer de novo, ele não pode nascer de novo, se ele ainda continuar mantendo o seu próprio pensamento. Se ele ainda continuar mantendo o seu próprio pensamento, como faz as pessoas por todas as partes. O novo nascimento trata-se de uma mudança de natureza. E enquanto aquela natureza ser uma natureza de interpretação, de interpretar as coisas, uma natureza de aceitar a interpretação, não foi mudada para uma nova natureza. A natureza divina que faz com que a pessoa olhe e viva através da palavra e atue de acordo com a palavra. Em João capítulo 8, vamos ler mais alguma coisa no livro de João? São João capítulo 8, nós vamos ler o versículo 28. João 8, versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Bem, como Jesus disse isso, quem eu sou, os pregadores, irmãos, evangelistas e tudo mais, faz a comparação de que Jesus é o próprio Deus, como sendo o próprio Pai, dizendo, olha, mas Jesus disse aqui, eu sou. E também quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque foi eu sou que falou com Moisés. É assim a interpretação deles. Mas eles não conseguem entender, nas palavras de Jesus, aqui. Se Jesus fosse aquele mesmo eu sou, ou Jeová Elohim,
e se apresentou na sarça ardente. Deus Todo-Poderoso, que se manifestou, expressou, vindicou a si mesmo, através ou na forma do pilar de fogo. Se Jesus Cristo fosse o mesmo ser, observe as suas palavras. Por que ele diria isso aqui? Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Ele disse, eu nada faço por mim mesmo. Falo como meu Pai me ensinou. Sabe aquela coisa, meu filho, vai lá em fulano e dá tal e tal recado. A pessoa vai na volta, você diz assim, como foi que você disse? Eu disse o que o senhor falou. Minhas meninas estão aqui e sabem perfeitamente como eu faço. Vai lá no irmão Júlio, lá, faça tal coisa, diga assim, 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 ou vai lá no irmão Rubio e tal. Quando volta, escuta. Eu disse como o senhor disse. Então repita para mim como foi que eu falei. Geralmente sai tudo ao contrário. Se manda fazer uma coisa, fazem outra. Acham, pensam que entenderam. Mas não entenderam. Ouviram o que foi dito, mas não entendeu. Aquilo não desceu. A questão está aqui se você entendeu ou não. Porque se você não entendeu o que foi dito, você dirá uma coisa totalmente diferente. É assim que está acontecendo neste mundo religioso. Verdade. Foi assim que aconteceu durante todo o tempo no mundo religioso chamado cristão. E é assim que está acontecendo no meio do povo da mensagem. Eles pensam que entenderam. E estão dando um recado aí totalmente diferente. Porque quando você diz assim, repita o que eu falei, eles não repetem. Não conseguem. O senhor disse. O que é que eu disse? E nunca fala da forma que você falou. Então, por isso, aí saem as ideias erradas. A pessoa lá já não fez o que foi, já não desligou como deveria ter desligado, já não deu muitas coisas. Não comprou como deveria ter sido comprado, porque o recado não foi dado do jeito que foi dito. A pessoa ouviu o som da tua voz, ouviu a pronúncia, mas aquilo não desceu no seu entendimento para falar do mesmo jeito. E é por isso que eles não têm a Deus. Isso quer dizer, não fazem eco de Deus. Deus diz uma coisa, eles falam outra e não conseguem repetir o que Deus falou. Não conseguem dizer a mesma coisa. Deus diz, este é meu filho. Aí ele repete lá, este filho é o próprio pai. Vê? Não entenderam o recado. Olha o que Jesus disse. Então conhecereis quem eu sou. Bem, vamos conhecer quem Jesus é. Ele está dizendo, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E quem tu és, Jesus? Ele diz assim, olha, aí vocês vão entender, vocês vão perceber que tudo que eu faço, onde eu piso, onde eu vou, o que eu digo, quem eu curo, quem eu abençoo, quem eu boto nos braços, tudo que eu faço, não faço nada por mim mesmo. Você só conhece quem Jesus é quando você descobre que Jesus, como filho obediente, como teu irmão maior, para te dar um exemplo, ele não fez nada que o pai não tivesse ensinado. Agora, é tempo de sabermos se somos irmãos de Jesus ou não. É tempo de sabermos se somos filhos de Deus ou não. E da mesma forma que aconteceu com Jesus, tem que ser com cada um de nós. As pessoas terão que conhecer quem somos, se somos filhos de Deus ou não, se também fizermos a vontade do nosso Pai. Amém. Talvez você nunca pensou assim, mas leia de novo essas palavras de Jesus. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Amém? Amém. Veja aqui, que Jesus nos disse o que ele fazia era o resultado do que o Pai ensinou para ele. O ensino traz um resultado. Olha, se tão somente pudéssemos fazer o mesmo que Jesus fez, fazer somente o que Deus nos ensina a fazer, pregar da forma que Deus ensinou a pregar, crer da forma que Deus nos disse para crer, é por isso que não se pode, inclusive, chegar nem à primeira base. Vê? Até que primeiro a pessoa se arrependa. O William Branham disse que a deidade sendo a maior revelação de Deus para esta hora, ele disse, inclusive, é a maior de todas as revelações. Ele disse, você não pode chegar à primeira base até que creia nisso. Veja, você não pode chegar à primeira base até que você creia nisso.
E eu quero dizer para vocês que para poder a pessoa crer, ela tem que primeiro se arrepender. Verdade. Vê? Mas se arrepender de quê? Então tá, eu quero crer nessa primeira base, quero começar corretamente. O que é que eu tenho que fazer? Arrependa-se de seus pecados. Mas escuta, eu sou crente há tantos anos. Eu já fui batizado em nome de Jesus Cristo há 20 anos atrás. No início da mensagem aqui no Brasil, eu fui um dos primeiros que descia as águas. Mas você tem que se arrepender por todos esses anos que você creu de uma forma contrária. Por causa de uma má instrução que você recebeu. Vê? Arrepender-se quer dizer mudar sua mente. E esta mudança de mente tem que ser de boa vontade. Não é assim, se você não aceitar, você morre. Não é assim. É uma aceitação de boa vontade. Essa mudança de mente que traz um arrependimento. Já pensou? Você, um pecador, e alguém ter que te forçar a se arrepender? E você ser forçado a ser cristão? Alguém te pegar pelo colarinho, você tem que servir a Deus, aquela coisa toda? Já pensou se ter que pegar a sua mulher, pegar ela pelo pescoço, torcer, quando estiver apertando, já deixando ela sem fôlego, delando, prometa que não vai me cortar o cabelo. Eu prometo. E isso é servir a Deus? Já pensou se você pegar seu filho e fazer do mesmo jeito, colocar um espeto quente no pescoço dele? Vai se consertar ou não vai? Vai se arrepender ou não vai? A Inquisição passou há muito tempo, mas estão voltando ela de novo. Será possível? Este arrependimento quer dizer mudar de mente de boa vontade. Você vai encontrar, olha o que eu vou dizer para vocês, você vai perceber, não sei se a curto prazo, ou a médio, longo prazo, muitos pregadores aderirão à doutrina por medo de perder seus membros. Porque eu disse isso antes, quando estava a moda falar somente sobre a terceira etapa. E eu disse, alguns pregadores começarão com isto assim que perceberem membros saírem. Assim que eles começarem a perder seus membros. Às vezes eu me enrolo, estou tentando falar uma palavra que eu posso compreender. Que eu sempre fico sem saber se digo perca ou perda. Não é? Então eu procuro outra palavra de perder. Para poder não falar errado. Pois bem, do mesmo jeito você vai ter pregadores que aceitarão, começarão a falar sobre a doutrina da mensagem, porque vai estar perdendo seus membros. Os membros sairão, observarão, e se eles não crerem, os próprios membros procurarão e dirão: a responsabilidade é minha, a alma sou eu que tenho, sou eu que terei que dar conta a Deus. Mas tem outros que dizem assim: não, o pastor que vai entregar minha alma para Deus, porque irmão Brandi, somos responsáveis. Já pensou um pastor chegar lá no céu e dizer: ó Jesus, isso aqui é tudo meu, viu? Eu tomei conta, eu preguei para eles, está tudo certo. Está tudo certinho, foi tudo obediente. Não é assim. As ovelhas não são nossas. De forma nenhuma. Não passamos de servos inúteis, É sua alma, é você é responsável. O pregador é responsável por aquilo que ele prega, por aquilo que ele ensina. Mas a sua alma, eu não vou apresentar a Deus, não. É você. Para isso você já tem um mediador. Jesus Cristo. Vê? Agora, se eu lhes ensinar errado, eu serei responsável por isso. Se eu ensinar corretamente, que galardão eu terei? Eu apenas estarei fazendo o meu compromisso, a minha obrigação como filho de Deus. Não tenho que esperar elogio lá no céu por ensinar as coisas corretas, viver corretamente e tudo mais, não. Estarei fazendo o meu trabalho. Se ele quiser te elogiar, é com ele. Vê? Se ele quiser te entregar um benefício a mais, um galardão a mais, é com ele. Mas você não espera por isso, porque não é assim. Não está em você esperar por isso. Você apenas cumpra seu papel, mesmo sabendo que não passa de servos inútil. Então, esta mudança, este arrependimento, tem que vir de uma boa vontade. Não adianta muitos quererem pregar a doutrina, não adianta muitos quererem crer na doutrina, ou tentar passar isso para as pessoas, sem primeiro, de boa vontade, querer mudar seu pensamento, mudar suas intenções, mudar suas atitudes, mudar suas interpretações e render seus pensamentos à mente de Deus para poder obter a mente de Cristo. Caso contrário, mesmo que nada. Deus não tem que usar um cabresto ou um freio para poder mudar teu pensamento. Não, Senhor. Você tem que fazer isto de boa vontade. Vamos ler um pouquinho nas Escrituras? Veja o que ele disse em Isaías. Isaías capítulo 55.
Não se preocupe, eu estou cuidando aqui do tempo, bem direitinho, viu? Estou 45 minutos já. Isaías capítulo 55, versículo 6. Está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra. Observe como ele comparou a palavra com a chuva. Ele não está falando aqui do pão, nem da semente, nem do semeador, de nada disso. Ele quer dizer para você a respeito da chuva, comparando com a palavra. Então o processo da chuva, da geada ou da neve, como está aqui na escritura, cai do céu e enquanto está aqui na terra faz todo um processo para depois retornar. Vê? Ele está tratando aqui da chuva. Então o resultado disso, ele disse, a palavra é do mesmo jeito. Ela sai, ela desce, ela sai de sua boca e diz, assim será a minha palavra que sair de minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Amém. Então a palavra de Deus, quando ela sai de Deus, é para cumprir um papel, para fazer um trabalho. E ela vem aqui na terra, ela faz todo um trabalho, ela manifesta-se, ela chama, ela cuida, ela muda, ela transforma. E quando esta palavra volta de novo para Deus, ela não volta vazia. Ela volta com aquilo que veio buscar. Então ele falou sobre a chuva. E quando a chuva cai, ela faz isso. É para que a semente brote, para que a erva cresça. Então quando a palavra de Deus vem, que ela não volta vazia, porque ela vem aqui para regar teu coração, que é teu entendimento, e a palavra que foi semeada em você como uma semente, aquilo brota, frutifica, e aquilo cresce. Então quando a palavra volta de novo para Deus, tudo que faz parte da palavra, de volta estará ali com ele também. Jesus disse, eu vim de Deus, volto para Deus. Deus será tudo em todos no final de toda a história. Vê? Então esse é um trabalho da palavra. De modo que nós vemos ainda, quando aqueles que estão vivendo, fraquejando ainda, e estão desejando se arrepender-se, e mudar seus pensamentos, e para receber os pensamentos de Deus, Deus está desejando mais ainda acolhê-lo. Veja, tem alguém que anda em fraqueza, em debilidade, mas está desejando mudar seus pensamentos, que é arrepender-se. Não andar segundo seu próprio pensamento. Enquanto a pessoa está nesse processo, mais desejo tem Deus de acolhê-lo de volta. E isto já é Deus realizando na pessoa o querer e o efetuar. Vamos ler mais nas escrituras um pouquinho. João capítulo 6, versículo 45. João capítulo 6, versículo 45. Jesus disse, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Alguns irmãos estão procurando essa escritura. Então eu vou tomar um pouquinho de água aqui para concluirmos o culto, fechando agora esse pensamento, neste versículo. Veja, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Bem, isso era uma profecia. Serão, falando de um futuro. E serão todos ensinados por Deus. E Jesus está repetindo isso aqui. Então Jesus disse, portanto, em outras palavras, já que está escrito que todos serão ensinados por Deus, e isso chega em seu cumprimento, ele diz, então, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim.
O que vemos aqui é unicamente um problema de ser ensinado ou não. Porque muita gente é ensinado, mas não aprendeu. Não é apenas você ser ensinado. A questão aqui nas palavras de Jesus é se você realmente aprendeu o que te foi ensinado. Cuidado com isso. Cuidado com o que você está aprendendo. Veja se o que está sendo te ensinado você está aprendendo sobre aquilo. Ou você será como aquele aluno que todos eles mudam de fase e ele não aprende nada. E, rapaz, não entra na minha cabeça não. Não entra na minha cabeça não. Eu sou broco. Minha mãe dizia assim, né? Aprendeu só a fazer o nome e tal. Dizia, eu sou broca, não consigo. As suas irmãs estudaram e escrevia carta de uma forma tão bonita e tal, e lia muito bem, mas ela não. E ela dizia, eu sou broca. Em outras palavras, minha mente não se abre para isso. Não é para o aprendizado escolar. E o resultado é que as professoras se preocupam, e hoje em dia, não sei se antigamente era assim, mas pelo menos agora eu vejo isso participando de algumas reuniões de pais e alunos. Pai, olha, seu filho ou sua filha, ela ficou em tanta matéria, ela teve muita falta, ela não consegue se integrar, ela não faz as atividades, o que está acontecendo? Veja o caderno dele, veja o caderno dela, não está aprendendo. Os outros estão se desenvolvendo e ele ou ela não. Vê? A questão é, está na aula? Estou. Participou? Sim. Ouviu? Ouvi. Aprendeu? É. E agora? Como fica? Nota vermelha, não é? Nota vermelha, recuperação. Ninguém gosta de ficar de recuperação, não é? Pois bem, então não fique consolado dizendo assim, se eu não for no arrebatamento eu vou ficar para a grande tribulação. Isto não é consolo, gente. Mas a grande tribulação não... Sim, quem fica de recuperação ainda tem uma chance, ainda passa. Mas não tenha isso como um consolo de ficar para a grande tribulação e como uma virgem inércia morrer ali, pagar um alto preço para poder ser salvo no final, tá e tal. Não tenha isso como consolo, não. Então aprenda agora. Estamos tratando de quê? Da vida original que tem sido manifestada. Vê? A vida original tem sido manifestada. E o William Branham disse que esta vida é dada à noiva. E ela fica sozinha, desprezada, com esta vida dentro dela. Vê? Isto é um processo. É algo que acontece. A vida da palavra na noiva. Isto faz com que ela seja diferente. Ninguém quer nada a ver com ela. Viu? Veja isto aqui. Todo aquele que do Pai ouviu do Pai, eu ouvi a mensagem. Você ouviu sobre a doutrina? Ouvi. Leu? Li. Está lá? Tá. Mas você aprendeu sobre aquilo? Você entendeu o que ele está explicando ali? O lembrando disso, ouvir significa entender. Não é isso? Ver significa entender. Quem não nasceu novo não pode ver o reino de Deus. Só vê o reino de Deus quem entendeu o que é o reino de Deus. E foi dito, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é de aparência exterior que você possa vê-lo. Você tem que perceber que está entre você. Está acontecendo aqui e agora, nesse instante, nesse momento. Amém. Vê? O que vemos aqui não é unicamente um problema de ser ensinado. Porque todos podem ser ensinados. E serão todos ensinados por Deus. Oh, glória a Deus. Todos serão ensinados por Deus. Pois bem, o mundo inteiro está sendo ensinado por Deus. A mensagem está no mundo inteiro, em todos os meios que você possa imaginar. A doutrina da mensagem está em todos os meios que você possa entender, que você possa imaginar. Serão todos ensinados por Deus. E a diferença que Jesus está mostrando é isto. Qual é a alegria de vocês? Serão todos ensinados por Deus. Vocês pensam que é só isso? Então não é só isso não. O que eu quero dizer para vocês agora é isto. Todo que de Deus ouviu, porque se são todos ensinados por Deus, todos que de Deus ouviu e aprendeu. Então Jesus colocou um acréscimo nas coisas aqui. E aprendeu, vem a mim. Porque não é só ouvir o que Deus está dizendo, é aprender. Eu quero bater nisto e nisto e nisto. Porque senão as pessoas não compreendem a diferença do que é estar na mensagem e o que é entender a mensagem. O que é pregar a mensagem. Penso que é só ler os sermões do William Branham e fazer um belo sermão para as pessoas e todo mundo ficar contente e satisfeito, sem entender o que é a mensagem. Vê? Ele disse que não só tem que ouvir, mas tem que aprender. Muita gente não crê
que você é responsável a Deus por seu aprendizado. Mas este é o texto da prova, que você deve aprender se você tem que vir a Deus. Se você quer estar diante de Deus, você tem que aprender. Porque se você não aprende, você não virá a Ele. Se você não aprende, você não virá a Ele. Está vendo agora, porque eu disse para vocês o que é que o diabo fez com aquela expressão, somente crer? Não é só crer e pronto. Eu não entendo mais crer. É somente crer. Então, isso era para fugir da situação. Isso era empurrar com a barriga. Não sei que tanto tamanho de barriga é essa que já está. Que empurraram até hoje. Irmão, mas o irmão Brando disse isso. Irmão, eu não entendo, mas eu creio. É somente crer. Isso é para fugir da situação. Para não discutir o problema, para não ir o X da questão. Vê? Eu creio. Aí pronto, você já tinha que não falar mais nada, porque a pessoa disse que crê. Creu nada. Em que crê? Nem sabe no que está crendo. Eu não estou nervoso, não estou bravo não, viu? Observe. Se você não aprendeu, você não pode ir a Deus. Viu? E a razão para isso é porque os mandamentos de Deus são vida para nós, para você. Ele disse que todas as coisas contribuem para o bem. Se todas as coisas contribuem para o bem, então nós não temos que ter medo, não temos por que nos assustar. Viu? Quero ler mais um pouquinho algumas escrituras aqui, para poder fechar esse pensamento que você tem que ser ensinado e por que você tem que aprender. Porque você tem que aprender sobre os mandamentos, porque esse mandamento é vida. Amém. João 12, capítulo 50. João capítulo 12, versículo 50. Jesus disse: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Jesus estava dizendo que sabia que o mandamento de Deus é vida. Portanto, observe, olha gente, se a Bíblia tivesse, eu não sei se pegássemos o linguajar da Bíblia e colocasse mais abrangente assim, como tem a Bíblia enfatizada, não é? A Bíblia amplificada. Quem sabe um dia teremos em mãos, né? Uma tradução da Bíblia assim, que parece que fica... Aquilo amplia, já é a Bíblia amplificada, ampliada, enfatizada, tal e tal. Mas observe, eu sei que o seu mandamento é vida. Aí ele diz, portanto, o que eu falo como o Pai não tem dito. Por que, Jesus? Porque se eu mudar tantinho assim, aquilo já não é vida. Está claro agora isso aqui? Amém. Mas você só lendo isto assim que você aprende. Eu sei que o mandamento de Deus é vida. Então, se eu estou falando sobre esse mandamento, eu tenho que falar do mesmo jeito que ele disse. Qualquer coisa acrescentada, tirada, modificada, interpretada, pensada, arquitetada, então já não é mais vida, aquilo é morte. Só continua sendo vida se for entregue do jeito que o Pai disse. Amém. Por que os pregadores não aprenderam isso? Veja, se seus mandamentos são vida eterna, isto quer dizer que quando você recebe esses mandamentos, você entende esses mandamentos, você se torna possuidor desta vida. Você se torna possuidor desta vida. E por que não? Alguém acha que é muito complicado de ser possuidor da vida eterna? Por que não? Vê? Você sabe que ele é a palavra. E assim, a palavra que recebemos é sua semente. A palavra que recebemos é sua semente, sua vida. Se você tem a palavra, você tem a vida. Se você tem a palavra, você é possuidor da vida eterna. O que está escrito em João 12, versículo 49, observe. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento. Observe aqui, o Pai mandando o Filho, ordenando o Filho, dando mandamento ao Filho, ensinando o que ele deveria dizer. Filho, aí você vai... E você vai dizer assim, 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 assim. Não me pergunte como é que Deus conversa com seu filho. No Jordão você vê o pai dizendo, esse é meu filho amado. Mas o filho não disse nada. Não é isso? Na cruz o filho começou a clamar ao pai. Pai, por que me separaste? Você não vê o pai respondendo nada. Então não me pergunte como é que o pai fala com o filho. Mas pense nisso. O pai dizendo, filho, eu te envio. E você vai dizer dessa forma, vai ensinar desse e desse jeito. E tem coisas que você vai ter que fazer lá. Eu vou te dar o poder para isso.
Mas tudo que você for fazer, eu vou te dizer onde fazer, a quem fazer e como fazer. E quando perguntarem algo para ti, eu te direi o que responder. Vê? A tua missão é transmitir a vida. A tua missão é levar a luz. Mas tem que ser da forma que eu digo, porque eu sou a luz. Amém. Deus é luz, não há nele treva alguma, diz a Bíblia. Por isso, quando Deus se manifestou na terra, com sua palavra de vida, as trevas não puderam entender, porque não pertence a ele. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Amém? Amém. Por isso que é importante, quando falamos sobre a doutrina, o ensinamento, porque esse ensinamento não pode ser de qualquer pessoa, não pode vir de qualquer pessoa, não pode vir apenas de um homem, seja ele quem for. Foi um profeta? Foi. Mas esse profeta, ele só foi qualificado como profeta quando ele falou exatamente a palavra que Deus disse para ele falar. Então ele poderia dizer, assim diz o Senhor. Se as suas palavras foram luz no tempo da tarde, esta luz só poderia chegar até você se viesse através daqueles que foram bem instruídos pelo profeta. Porque é um modelo de Deus que não pode ser quebrado. E William Branham disse, é por isto que Deus envia um mensageiro numa área específica, e logo depois que ele tira aquele mensageiro, a luz da sua mensagem segue adiante, através daqueles que foram bem ensinados. Amém? Amém. Porque essas pessoas dirão exatamente como o profeta disse. O profeta disse exatamente o que Jesus lhe disse para dizer. O Senhor Jesus disse exatamente o que o Pai lhe ensinou como doutrina. Amém? Amém? Amém. É assim que a vida original se manifesta. Vamos colocar de pé? E veja o que é que o irmão Branham disse. Isto é assim que acontece. Isto já está adicionado nisto. Vem a vida. Não os dons. A vida dos dons. Veio o que eu quero dizer? Estamos no fim do tempo, irmãos. Borla, talo, casca, estão mortos e secos agora. Mas a vida vem para a noiva e ela fica sozinha, desprezada, separada, como estava o noivo. É a única forma. Sozinha como o noivo, rejeitada pelos homens, desprezada e rejeitada pelas igrejas. A noiva se coloca desta forma. O que é isto? Sua obra-prima. É a palavra que ele pode operar através dela e manifestar. Amém. Bom, Vicente, a oração final é sua. E agradeço a oportunidade que tive de poder transmitir mais um pouco da palavra de Deus para os irmãos nesta noite. E com reverência em nossos corações, vamos orar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele nos tem feito. Deus os abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, com a nossa fragilidade humana, nós estamos aqui diante da coisa mais sublime que existe. Amém, Jesus. Que é a Tua Palavra. Obrigado, Jesus. Com as nossas mentes pequenas, ó Pai. Nós vemos que a mente do ímpio aloja tudo que não presta. Nossa, Senhor. E tudo isso é batido na nossa mente também, mas que o Senhor cele as nossas mentes. Oh, Deus. Para qualquer espírito de errado. Amém, Senhor. Tudo aquilo que é contra a Tua Palavra. Oh, Senhor. Sela nossas mentes para tudo aquilo que vem de encontro contra aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Sim, Senhor. Ajuda-nos. Que teus filhos, ó Pai, possa captar a Tua palavra. Amém. E que possa haver um ânimo em cada coração. Glória a Deus. Para vir num lugar como este. Amém, Jesus. Às vezes nós viemos de longe levar alguma chicotada. Oh, Deus. Isso vale a pena, Senhor. Porque estamos aqui para ser corrigidos e aprender do Senhor. Amém. É o melhor professor que existe. Oh, Deus. Para nos ensinar as coisas espirituais. Glória a Deus. E como viver também a vida material. Por isso nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Que cada vida e cada momento de nossa vida nós possamos aprender mais de Ti. Abençoa nossos irmãos de longe que estão acompanhando
estas palavras, que cada um possa chegar a um reconhecimento, ó Pai, aprender do Senhor, porque a função que o Senhor tem enviado é para nos ensinar aquilo que nós devemos saber da tua parte. E aqui estamos e eu creio que nós sairemos daqui melhor. Entramos para sair melhor nesta noite. E assim nós sairemos. Abençoa nossos irmãos, todos aqueles que estão em conexão conosco nesta noite, com a palavra, que possa, Pai, a cada dia mais sentir ânimo e coragem para encarar a vida e viver para o Senhor. No nome de Jesus Cristo. Leva-nos de volta aos nossos lares, guardado e protegido, ó Pai. Pela tua palavra, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Deus os abençoe. Graças a Deus. Deus os guarde. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje